Olá pessoal, vamos dar continuidade com as nossas aulas teóricas. Vamos seguir o nosso cronograma. A última aula foi de moldagem em próteses fixas e sistemas cerâmicos. Então, hoje seria a vez de a gente falar de cimentação em próteses fixas. A gente recomenda que vocês acompanhem as aulas com esse roteiro de aula. Obviamente, lembrando mais uma vez que não se trata de um trabalho completo sobre o assunto, nem dispensa o estudo mais profundo nos livros didáticos. A gente já falou bastante de preparações de dente, já teve aula também de colocação de pinos intraradiculares, confecção de temporários. A última aula foi de moldagem de trabalho. Hoje a gente vai falar de prova da infraestrutura e a cimentação. Então a gente fala de cimentação, eu pessoalmente gosto de sempre classificar eles. A gente vai classificar em dois tipos de cimentação: cimentação provisória e cimentação final. Muitos colegas, muitos autores falam de cimentação definitiva, mas eu acho que é um termo que não deveria ser utilizado porque definitivo não tem nada na vida. Então, os cimentos provisórios eu gosto de chamar cimentos temporários. Eles geralmente vêm em uma apresentação de duas bisnagas, são duas pastas, que geralmente a base é de óxido de zinco e o catalisador, alguns deles têm eugenol. Eu quero que vocês fiquem bem atentos com essa palavra, eugenol, que é um componente que prejudica na adesão. Então, se vocês vão fazer alguma cimentação adesiva, o ideal é não utilizar um cimento provisório com eugenol. Temos aqui uma alternativa de cimento que é o cimento de hidróxido de cálcio, hidrocê. Acho um cimento bastante interessante, mas não é o cimento mais indicado. Ele pode contaminar a superfície do nosso preparo. Então, dentro dos cimentos provisórios, cimentos temporários, vocês têm que ter muito cuidado com a presença de eugenol livre residual do cimento provisório, porque interfere na polimerização das resinas compostas. Então, uma vez feito nossos preparos indicados, que a gente já falou como que deveria ser um preparo ideal, usando pedra, pomes e água, a gente limpa bem o preparo, mistura a quantidade certa de pasta a pasta do cimento provisório, seca bastante o preparo, coloca na parte interna do provisório e a gente coloca dentro, a gente coloca no dente preparado. Sempre depois a gente recomenda esperar esse material ter pressa e a gente conseguir limpar e tirar os excessos. É mais fácil tirar ele seco que ligeiramente úmido. Então, dentro da cimentação final, a gente sabe que tem uma classificação diferente também. Temos que classificar ele segundo sua técnica, se a sua técnica vai ser uma técnica adesiva ou uma técnica convencional. A gente vai falar um pouco mais em detalhes da técnica convencional, que é a base que é feito com um cimento de fosfato de zinco ou cimento de ionômero de vidro. As indicações são feitas para coroas totais metálicas, coroas totais metalocerâmicas, núcleo metálico fundido e cerâmicas reforçadas com zircônia. E as indicações para os sistemas adesivos, para os cimentos resinosos, a gente consegue cimentar tudo. Embora a técnica é muito mais sensível e o investimento é muito mais alto, a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouco. Então, esse material fosfato de zinco é um ótimo cimento, um ótimo material. É o cimento mais utilizado, ele tem ao redor de 50 anos dentro da pesquisa. A composição química vai ser a base literal de óxido de zinco, a maioria, e o líquido vai ter um ácido fosfórico também. Como eu falei para vocês, esse cimento de fosfato de zinco é utilizado
para cimentar metal, todo tipo de metal. Então, antes de a gente começar a dispensar, a remover o pó do frasco, a gente tem que fazer uma homogeneização. A gente agita um pouco o frasco e com a colher que vem do fabricante, a gente remove a quantidade certa. E o líquido sempre a gente tem que deixar o mais vertical possível o frasco para que a gota seja o mais homogênea. Segundo os fabricantes, a quantidade certa é 1,4 gramas de pó para 0,5 ml de líquido. A gente sempre recomenda fazer a mistura, a espatulação em cima de uma placa de vidro. Os fabricantes mencionam que a gente deveria fazer essa divisão que vocês estão reparando na fotografia. Um quarto, um quarto, um quarto e aquele outro quarto dividir em 3. Para quê? Para a gente começar a misturar por etapas. A gente mistura 15 segundos essas primeiras fragmentos que a gente dividiu e depois a gente começa a espatular aos poucos os outros 3 segmentos que a gente separou. Isso daí vai melhorar a nossa consistência e a ideia é que a placa também seja o mais grossa possível e também a gente conseguir ter uma homogeneidade na nossa mistura para que a gente consiga ter uma maior fluidez do material. Vou mostrar para vocês um caso de cimentação de pino núcleo metálico. A gente mistura em cima de uma placa de vidro, a gente tenta de espalhar o máximo possível na placa de vidro. Isso daí o que vai ajudar é que a gente consegue esfriar o máximo possível o nosso cimento, o nosso material, para que ele consiga dar um pouco mais de tempo de trabalho. Uma vez feito isso, a gente analisa a consistência, que ele fique o mais fluido possível, e a gente coloca no pino e faz uma pressão dentro do conduto, espera e remove os excessos. Então, o mais difícil para a gente vai ser controlar o tempo. Então, segundo o fabricante, o tempo desde a adição do pó ao líquido até a obtenção de uma massa homogênea deveria ser de 1,5 a 2 minutos de tempo de espatulação. Uma vez feito isso, o tempo de trabalho que você tem para levar da placa de vidro até o material, seja um pino ou uma coroa, e depois até levar para a boca, você tem de 60 a 90 segundos. Uma vez que você leva para a boca e posiciona dentro do nosso preparo que a gente fez, o fabricante fala que você deveria esperar de 2,5 a 8 minutos de tempo de presa. Então a gente consegue ver que tem muita diferença de tempo. O segredo aqui, a dificuldade na verdade é ganhar tempo, porque a gente se dificulta bastante na hora de fazer a mistura e tendo pouco tempo a gente tem mais chance de ter erros. Então, como a gente conseguiria ter maior tempo de trabalho com menos proporção de pó e mais proporção de líquido, a gente conseguiria ter um pouco mais de tempo fazendo os incrementos, as misturas em incrementos, como eu mostrei para vocês. Isso aí também melhoraria o tempo de trabalho. Há uma espatulação bem distribuindo em toda a placa também ajudaria a ter mais tempo, e a temperatura, tendo uma temperatura um pouco mais fria, a gente conseguiria ter um tempo maior de trabalho segundo a literatura e os fabricantes. Outro material que também está dentro da cimentação convencional, a mistura, a manipulação é bem mais simples, ele não precisa ser feito em incrementos como os fosfatos de zinco. Ele é recomendado sempre a mistura bem homogênea e pelo menos uns 15 segundos. Esses materiais, seja o fosfato ou o ionômero de vidro, eles são um pouco mais fácil de manipular, mais fácil de limpar, e o ideal é lavar imediatamente a placa e a espátula após
a utilização desse material. Então temos várias marcas no mercado. A gente consegue reparar que talvez, do meu ponto de vista, o cimento de ionômero de vidro ele é um pouco mais duro, o fosfato de zinco um pouco mais mole, talvez, mas isso também vai depender muito da quantidade de líquido que vocês colocam. Então, eles vêm geralmente uma apresentação de líquido e pó. Vocês podem ver várias marcas e vários tipos de cimentos que tem no mercado de ionômero de vidro e de fosfato de zinco. Eles são os tipos de cimentos convencionais. Esse daqui é uma cimentação convencional. Lembrando para vocês que com cimento convencional vocês só conseguem cimentar tudo que é metal. Tudo que é metal, coroas metálicas, núcleos metálicos, tudo que é metal. Bom, agora a gente vai entrar na parte de cimentação adesiva. Eu acho uma área, um tópico bem interessante. A gente vai falar bastante de adesivos, cimentos, cerâmicas novamente, que a gente falou na última aula, e sobre o tratamento de superfícies das cerâmicas que a gente deveria fazer prévio à cimentação. Então, a gente para entender como que é a adesão, a adesão é na verdade um sistema completo que ele tem que ser utilizado com seus passos. Eu acho que é muito sensível à técnica, ele precisa de um tempo para cada passo. E também a gente tem uma história bem interessante que eu acho que a gente não vai entrar em detalhes porque vocês já tiveram essa parte de história na dentística. Eu só vou fazer um pequeno resumo de que vocês já tiveram na dentística. Acredito que todos de vocês sabem que hoje em dia na dental tem uma variedade muito grande de adesivos. Talvez isso daqui seja uma vantagem, que a gente consegue ter uma boa variedade, mas também pode confundir. Por quê? Porque esses adesivos, você tem que entender que cada um é utilizado de um jeito. Às vezes a gente acredita que todos são utilizados do mesmo jeito. Então, mais uma vez, eu gosto muito sempre de classificar os materiais. Vamos classificar segundo seus passos. Alguns autores, alguns professores gostam de classificar segundo suas gerações. Eu especialmente não gosto de tudo que é geração, porque isso significaria que a última geração seria o melhor, mas não sempre é assim. Então eu vou classificar para vocês segundo os passos. Temos aqui os adesivos de 3 passos, de 2 passos e de 1 passo. Acredito que vocês, a maioria, conhecem aqueles que são de 2 passos de um frasco, não de 2 frascos. Eu vou entrar em detalhes por que são 3 e por que é 1 e por que é 2 passos e 2 frascos. A gente pode ver aqui que aqueles que são de 3 passos tem a diferença que vai ter sempre um pouco mais de passos para fazer em comparação a outros. Isso daí significa que se fica um pouco mais sensível à técnica. Para vocês se lembrarem qual que serão os passos, temos o ataque com ácido fosfórico, técnicas seletiva, que seria 15 na dentina e 30 no esmalte, que alguns autores falam, lavar ao jato, aplicação do primer, aplicação do bonding e fotopolimerização. Eu quero que vocês gravem esses gráficos para a gente conseguir acompanhar durante a aula. Então, esses gráficos a gente sabe que os de 3 passos vocês dificilmente vão encontrar no mercado. Eles são extremamente caros, mas eles são um dos melhores adesivos que tem. Infelizmente, o interessante é que eles apresentam um maior grau de resistência de união, são os que ficam mais tempo em boca, a gente conseguiria falar. Eles conseguem ter uma melhor resistência de união adesiva.
Mas a desvantagem qual que é? Que tem muitos passos, e quando tem muitos passos, isso aí que você tem muitas chances de errar. Então, se você lava demais, se você seca demais, se você coloca ácido fosfórico demais ou menos tempo, se você... então esses passos faz que a técnica fique um pouco sensível, mas eu quero que gravem bem esses adesivos, que são os adesivos de padrão ouro, são um dos melhores adesivos que tem. Depois temos adesivos que acho que a maioria de vocês já tem, ou já tiveram, ou já compraram, que são de 2 passos, que vêm dentro de um frasco. Segundo a literatura, eles são os piores que tem no mercado. Eles têm uma resistência de união bem baixa, são bem fracos e são também sensíveis. A gente consegue ver que a diferença de 3 passos, a gente consegue ver que reduziu um passo. Por quê? Porque esses daqui tem os 2 frascos dentro de um. Que significa o anterior ele tinha o primer e o bonding, esse daqui tem o primer e o bonding dentro do frasco. E depois temos de 2 passos novamente mais que são em 2 frascos. E temos de um passo. Qual que é a diferença entre 2 passos, um frasco e 2 passos, 2 frascos? A gente tem que lembrar muito que também temos os novos adesivos que são de um passo, que hoje em dia a gente consegue ver que tem uma demanda muito grande no mercado. Acho que são uns adesivos bastante interessantes, mas para fazer mais uma classificação para que vocês consigam entender qual é a diferença entre os 2 adesivos que têm 2 passos, as 2 famílias, é que um deles, os de cima, eles precisam de ácido fosfórico, os de baixo não precisam de ácido fosfórico. Isso daqui a gente falando na dentina, ok? No esmalte a gente sempre tem que utilizar ácido fosfórico, mas na dentina não é necessário utilizar ácidos fosfóricos nos adesivos de baixo, as famílias de baixo. Eles são uns adesivos autocondicionantes. Dentro deles, esses 2 são os adesivos melhores conceituados no mercado e nas pesquisas. Então você tem que entender que tem vários tipos de adesivos e você tem que entender teu adesivo para conseguir aplicar eles no substrato para que vocês consigam fazer depois a cimentação. Então acredito que eu deixei bem esclarecido. Isso daqui é só um resumo do que vocês já sabem, do que vocês já tiveram nas aulas de dentística. E não sei se vocês lembram que semana passada, na aula passada, a gente mostrou de tratamento de superfícies das cerâmicas. Eu falei para vocês que tem vários tipos de cerâmicas e cada cerâmica tem que ser tratada de um jeito diferente. Os 3 materiais mais utilizados para fazer restaurações livres de metal, restaurações cerâmicas, são feldespáticas, de silicato de lítio e resina composta. Então, dependendo de cada material, a corrosão que a gente vai fazer com ácido fluorídrico, o tempo vai ser diferente. Para a feldespática, 60 90 segundos, de silicato 20 segundos. E depois colocar ácidos fosfóricos em todos, pelo menos 60 segundos, e sempre colocar um silano. Ok? Então a gente dá para ver que dependendo do material que a gente utiliza, a gente tem que aplicar menos ou mais tempo. Então, como que seria o passo a passo? O primeiro passo, a gente utiliza ácido fluorídrico, isso daqui, independente da porcentagem, algumas marcas vendem 5%, outras 10%, mas, como eu falei para vocês, vai depender muito do material, se é feldespática, 1 minuto a 90 segundos, se é de silicato de lítio, a gente coloca só 20 segundos. Depois coloca ácido fosfórico, lava novamente e seco, a gente coloca o silano. O silano tem que ser uma aplicação bem ativa. Então, esses seriam os passos para a gente tratar a superfície do substrato das cerâmicas. Então, dá para ver que se a gente compara com outros materiais,
tipo o metal, o procedimento é um pouco mais sensível, os passos são um pouco mais, talvez, complexos. Se a gente compara com o metal, que o metal só a gente faz um jateamento com óxido de alumínio e ele consegue ter um tratamento ideal. Bom, a gente vai falar agora mais em detalhes um pouco dos cimentos. A gente sabe que no mercado hoje em dia a gente consegue ter uma variedade muito grande de cimentos. Não todos os cimentos são iguais. A diferença com fosfato de zinco ou com ionômero de vidro, que são os cimentos convencionais, eles têm só um tipo de cimentação, só conseguem cimentar metal e a mistura é muito fácil, a presa é muito fácil. Você mistura e ele se autopolimeriza, ok? Então, os cimentos adesivos, eles são bem mais diferentes. Por quê? Porque quando a gente fala de resinas, você tem que lembrar que eles são monômeros que viram polímeros, ok? Então, a gente tem que saber classificar eles também. Eu gosto de classificar segundo sua ativação, como que eles se ativam de monômeros para polímeros. A gente tem várias famílias dentro dos cimentos. Temos os cimentos autoativados, que significa isso que uma vez que você mistura as duas pastas, que vem duas bisnagas, uma base e um catalisador, ele começa a ativar-se e eles não precisam de luz, não precisam de nenhum tipo de fotoativação. Então, qual que é a vantagem? Que ele consegue ter uma polimerização completa. Então, aquelas restaurações que são bastante grossas e bastante opacas, onde a luz não passa, esses casos seriam o mais ideal utilizar um autoativador. Por exemplo, seria uma coroa metal ou cerâmica, onde o fotoativador não conseguiria passar, seria talvez o mais ideal utilizar um autoativador. Aquelas regiões onde a gente cimenta um pino metálico lá no fundo, na área, na região apical, também seria ideal utilizar esse tipo de adesivos, esse tipo de cimentos para a gente utilizar. E a desvantagem qual que seria? Que tem pouco tempo de trabalho. Por quê? Porque uma vez que a gente começa a mistura, ele começa a agir, a endurecer, a polimerizar. Então, o que significa? Que temos pouco tempo de trabalho. E uma das grandes desvantagens são que eles mudam de cor com o tempo. Então, em caso que a gente faça alguma restauração de espessura fina, ele pode aparecer. Então, tipo facetas, não seria um adesivo indicado para a gente utilizar. Então, esses cimentos seriam mais ideais utilizar em lugares onde a cor não seja uma variável muito importante, tipo restaurações coroas metálicas, ok? Indicações, restaurações menos translúcidas, por quê? Porque ele altera a cor, e restaurações de maior espessura, por quê? Porque ele se autopolimeriza e não é necessário colocar a luz para fazer a ativação. Então, a gente tem que entender muito que tem cimentos que se autoativam. E também temos aqueles cimentos que são de fotoativação. O que significa isso? Que sem a luz eles nunca vão se ativar. Se você não coloca um fotopolimerizador, ele não consegue se ativar. Qual que é a vantagem? A vantagem é que tem maior tempo de trabalho. O que significa isso? Que se você colocou esse cimento, você pode ter até horas de trabalhos, horas não, minutos de trabalhos, e ele não se polimeriza. Então, em alguns casos que é difícil de cimentar, eu acho que é uma vantagem muito grande porque te dá tempo de trabalho. Estabilidade de cor, que significa que a cor não muda com o tempo. Desvantagem, que depende muito da luz e depende muito da espessura final da restauração. Então, o que significa isso? Que se a restauração é bastante grossa, não é indicado utilizar esse tipo de
cimento. Então, esse cimento seria mais indicado para restaurações translúcidas, tipo facetas bem finas, para conseguir polimerizar completamente. Então, a gente indica bastante utilizar esse tipo de cimentos para restaurações que tenham uma espessura bastante fina, para que também para que a luz consiga chegar e conseguir polimerizar. Temos também os cimentos que são dual. Que significa isso? Que ele consegue polimerizar sim ou com luz. São os mais famosos, são os mais vendidos. Por quê? Porque eles conseguem ter a função de o autoativado e o fotoativado. Então, acho bem interessante. Eles dá para cimentar todo tipo de restaurações. A desvantagem é que ele altera a cor. Com o tempo vai tirar a cor. A vantagem é que tem maior grau de polimerização, fácil remoção de excesso, melhores propriedades mecânicas. Eu acho que é um cimento bastante interessante e geralmente vem nessas apresentações que são de automistura, ok? Então todos esses cimentos são eh, dependentes de adesivos, ok? Que significa isso? Que antes de você colocar esse cimento, previamente você tem que passar todo o sistema adesivo no dente, ok? Se a gente compara com a cimentação convencional, a gente não faz nada no dente, só faz uma limpeza e consegue cimentar com fosfato de 5 sem nenhum tipo de fotopolimerização. Eu acho que é muito mais fácil a cimentação convencional, mas só dá para fazer metal. Livre de metal, acho que vocês estão reparando que é um pouco mais complexo e um pouco mais, talvez, mais sensível. Tem muitos passos para a gente fazer. E dentro dessas famílias, essas famílias de cimentos, eu vou acrescentar mais uma família que é os cimentos autoadesivos. O que significa isso? Que esses cimentos não dependem de adesivos. O que significa? Funciona igual que um fosfato de 5, igual que um ionômero de vidro, que são cimentação convencional. O que significa isso? Que você mistura, não faz nada no dente e cimenta. Então, acredito que é um adesivo bastante interessante. Ele evita o passo de colocar o adesivo, por isso que é autoadesivo. Ele é um cimento dual, mas dentro de todos os cimentos é o que tem pior resistência de união, ok? As pesquisas mostram que são os mais fracos, mas ainda assim acredito que é um ótimo material. Então vocês acham que conseguiram reparar que a gente não conseguiria comprar qualquer um sem saber o tipo de cimento, o tipo de polimerização que deveria ser feito. Então cada cimento tem uma indicação e a gente tem que lembrar bastante para qual vai ser nosso objetivo da cimentação. Então vocês têm que lembrar uma coisa muito grande, muito importante, que não intentem de misturar marcas. Quando a gente mistura marcas, às vezes tem uma pequena interferência entre o adesivo e o cimento. Geralmente não são compatíveis. Se você utiliza um adesivo da FGM e cimenta com um cimento da 3M, ele tem muitas chances de não funcionar. Então, eu recomendaria muito que vocês utilizem que sejam da mesma marca, senão ele infelizmente não funciona, ok? Então vamos supor que a gente já fez todo esse processo, já chegou a restauração para a gente fazer a prova dentro da boca. Então chega a nossa coroa, a gente começa a experimentar. A primeira coisa que você tem que experimentar é se ele consegue encaixar, ok? Então, para a gente encaixar, a gente tem que ver aonde a interface, onde está a nossa
nossa linha de terminação, ele não deve ter nenhum tipo de alguma retenção que atrapalhe. Então, às vezes, a coroa não consegue descer. Então, geralmente, você tem que reparar o que? Se o nosso ponto de contato não está muito apertado. Então, a primeira coisa que você tem que reparar e experimentar é o ponto de contato. Então, você coloca um papel carbono, depois assenta a peça para ver se ele está com um contato prematuro. Às vezes esse assentamento é por motivos que o contato está muito apertado. Uma vez que você confere que é isso, você remove e você desgasta na região onde ele está tendo um contato prematuro, um contato muito apertado. Uma vez que a gente consegue identificar que os nossos pontos de contato estão bons, até com fio dental, a gente tem que começar a ver se continua sentando e ver a parte interna se não está tendo algum contato prematuro internamente dentro da coroa. Então, às vezes eu gosto muito de utilizar tipo de material de moldagem, uma silicone leve, coloco na parte interna, misturo a leve, coloco na parte interna e assento no meu preparo, aonde eu enxergo que não conseguiu copiar o material de moldagem, significa que nessa região está tocando primeiro. Então, essa região vai ser um contato prematuro. O que eu faço? Eu pinto essa região e depois faço remoção até que a coroa consiga assentar totalmente. Essa mesma sequência vai ser feita com a infraestrutura de metal. E os mesmos passos, a gente começa a ver se tem um contato prematuro na parte interna. Alguns casos a gente dá para colocar até um carbono líquido. O que significa isso? A gente pinta a parte interna, assenta no nosso preparo e se ele não assenta, não chega no nosso término e se desgasta um pouco aonde a gente pintou com o nosso carbono líquido, ele tem que ser removido essa região até que consiga entrar consiga entrar e consiga fechar a minha linha de terminação. Obviamente a gente tem que saber controlar a espessura. Se a gente desgasta demais, o que pode acontecer? Pode furar a nossa infraestrutura, o nosso metal pode ser perfurado. Então, a gente sempre tem que controlar isso com um calibrador, ok? Calibrador de metal. Uma vez feito isso, a gente faz o que? A gente pede para o laboratório, manda para o laboratório a tomada de cor, que a gente já falou na aula passada. Eu gosto bastante de tirar fotos e sempre temos que identificar se dentro da boca ele tem espaço suficiente. Então, eu coloco a minha infraestrutura. Uma vez que eu sei que está tudo bem adaptado, peço para o paciente morder e começo a avaliar se tem espaço para minha futura porcelana, minha futura cerâmica que vai colocar em cima. Se não tem espaço, o que significa? Que o laboratório também não vai ter espaço para aplicar a porcelana. Então, aí também a gente, na parte de fora, na parte externa da infraestrutura, a gente faz um desgaste, sempre cuidando de não perfurar a nossa infraestrutura metálica. Faz o desgaste para criar um espaço para que o laboratório consiga aplicar a cerâmica. Então, a gente vai mostrar agora uma sequência de como fazer uma cimentação adesiva, mas antes eu vou mostrar para vocês um dos fatores qual que seriam os fatores que determinam qual cimento utilizar. Eu acho que mostrei para vocês que depende muito da espessura do material, se ele é um material bastante grosso, bastante fino, e se não consegue chegar à luz até conseguir uma conversão de monômeros para polímeros, dependendo também muito da translucidez, porque alguns
materiais são bastante opacos, outros são bastante translúcidos, e também depende muito se esse cimento vai alterar a cor com o tempo. Então são vários fatores que determinam a minha escolha do cimento. E um deles que é muito importante também é o tempo de trabalho. Se eu tenho pouco tempo de trabalho, eu teria que escolher um cimento que me dá mais tempo de trabalho, porque a gente sabe que essa parte de cimentação é muito crítica. Uma vez que a gente perde o tempo, não tem como tirar esse material, esse cimento, essa restauração, sem danificar a estrutura interna ou externa. Então, eu falei para vocês bastante sobre material, a última aula, qual que seria o material mais ideal, vai depender muito da região. Também a gente sabe que alguns materiais dá para utilizar em quantidades maiores, tipo próteses fixas ou coroas unitárias. Se também vai depender muito do substrato. Se o substrato é um pouco escurecido, se eu vou mascarar um pouco, se eu vou utilizar um material mais translúcido ou um material mais opaco. Uma vez que eu escolho meu material cerâmico restaurador, eu já tenho que saber escolher qual cimento eu vou utilizar. Então, nesse caso aqui, é um material que é translúcido, que consegue a luz passar até o substrato, é um material que não me vai interferir muito na alteração de cor. Se o meu cimento altera de cor, pela espessura não vai começar a alterar muito a diferença. E ele tem uma espessura razoável, então acredito que pela espessura não conseguiria colocar um cimento foto, talvez escolheria um cimento dual. E também tempo de trabalho não é uma instalação tão difícil de cimentar, porque seu eixo de inserção é bastante fácil para a gente cimentar. Então, eu faço após a prova, minha sequência de tratamento de superfície das cerâmicas. Esse material, como é um disilicato de lítio, a gente coloca 20 segundos. Se fosse uma feldspática, seria 90 segundos de ácido fluorídrico. Depois lava bastante com água, coloca ácido fosfórico, lava bastante com água, seca e depois aplica silano. Geralmente as peças chegam desse jeito para a gente conseguir identificar qual que é. Obviamente a gente faz uma prévia prova antes de cimentar, sempre, como eu mostrei para vocês, assentamento, ponto de contato. Então, uma dica seria talvez sempre comece com os dentes centrais, com os dentes mais para frente, da frente, que em caso eles tiverem que alterar, que sejam os últimos a alterar, seriam os mais posteriores, que não consegue você identificar o erro. Então, sempre comece com os centrais e vai hacia posteriores. Sempre comece da linha meia até os posteriores, que seria o mais fácil talvez para vocês. Então a gente vai falar mais em detalhes agora como fazer uma cimentação passo a passo para que vocês consigam identificar as técnicas diferentes também para fazer a cimentação. Eu vou mostrar para vocês dois tipos de técnicas. Uma que é a gente coloca o material e a gente limpa, como você pode ver no vídeo da direita, com pincel até que ele consiga polimerizar. A gente tem pouco tempo, então a gente limpa bastante com pincel e vai eliminando aos poucos esse material. Dá para ver que no vídeo da direita está dando muito mais trabalho para fazer a limpeza do cimento. Ele é feito com pincel, com espátulas, tirando, removendo excesso. Tudo isso daí antes de polimerizar. Antes de polimerizar. Mas se a gente tiver o vídeo da esquerda, como que eu estou colocando cimento e depois aperto e deixo que saia uma minhoquinha de cimento. Nessa minhoquinha eu faço polimerização, mas uma polimerização bem curta na vestibular e palatina. Essa polimerização deixa o meu cimento em estado pré-gel e consegue sair facilmente. Acredito que é um pouco mais fácil, um pouco mais limpo para remover o excesso de cimento, mas
Se a gente vê microscopicamente como que ficaria, quando a gente faz essa técnica, a parte interna da interface ele pode soltar um pouco, então a gente recomenda bastante limpar bastante com pincel, com algum tipo de sonda e tirar todo o excesso e depois polimerizar. Vemos as fotografias microscópicas embaixo, as interfaces são bem diferentes, então se recomenda bastante limpar com pincel e depois de tudo polimerizar. Eu vou mostrar para vocês esse caso daqui, como que eu fiz a sequência de cimentação. Então, o ideal seria sempre remover o provisório, limpar bem, porque às vezes ficam alguns excessos, algumas pedaços, um pouco de cimento provisório no nosso preparo. Eu uso uma escovinha. Essas escovas são da DH Pro, são um pouco mais mole, eles são um pouco mais sensível, eles melhoram um pouco para não machucar a gengiva durante a cimentação, durante a limpeza, prévia cimentação. O que estou fazendo? Eu estou experimentando um por um, colocando, depois vendo qual que cimento primeiro, qual que vai ser meu eixo de inserção. Se eu coloco primeiro, às vezes colocando eu não posso colocar o outro. Eu tenho que saber a sequência de cimentação antes de cimentar. Uma vez que eu sei qual que vou colocar, começo a ver se tem interface, se minha sonda exploradora ele trava, ele não deveria travar. Então o que significa? Ou está muito apertado o ponto de contato, ou a parte interna ele deve ser desgastada porque talvez tenha uma pequena contato prévio antes de assentar totalmente. Então, sempre a primeira coisa é interface, experimenta um por um, experimenta para ver se o eixo de inserção também ele está conseguindo entrar facilmente, porque na hora de cimentar a gente tem que ser o mais rápido possível. Então, outra parte da cimentação que eu acho que fiquei devendo para vocês é os pinos de fibra de vidro. Então, eu comentei para vocês que os pinos de fibra de vidro, eles podem ser, tem que ser cimentado com um cimento adesivo. O ideal seria fazer todo o sistema, toda a sequência do sistema adesivo, ácido fosfórico, depois a gente limpa, depois a gente seca, todo o sistema adesivo que vocês sabem. E no pino de fibra de vidro a gente coloca um silano também e coloca o cimento. Nesse caso, o cimento de preferência deveria ser qual? Um cimento dual ou um cimento autoadesivo, que seria o mais indicado, talvez autoadesivo. Mas feito isso, faz o preenchimento com resina composta e a gente consegue ter um bom preparo e depois faz a cimentação. Então, relembrando para vocês da aula de efeito férula, sempre vai ser importante. A gente vai ter que ter sempre um mínimo de remanescente para que a nossa coroa abrace aonde? Abrace dente, não abrace o nosso pino, só o nosso pino, só o nosso núcleo. Então, como que seria o preparo? A gente faz o que? A gente remove até deixar mínimo 4 milímetros de gutta-percha, lava abundantemente a parte interna, faz a prova do pino, depois faz todo o ataque, o sistema adesivo, e a gente consegue ter uma cimentação ótima. O ideal seria utilizar algum tipo de ponta que consiga entrar até lá no fundo e a gente conseguiria injetar o cimento. Então, os cimentos ideais seriam um cimento dual ou cimento autoadesivo. Eu gostaria de finalizar com essa frase daqui. Todo material restaurador precisa de agentes de cimentação específicos e adesivos também. A associação incorreta entre o material e o agente de cimentação muitas vezes leva a falhas clínicas. É importante lembrar que o resultado clínico da cimentação está diretamente relacionado ao operador. Então, o que significa isso? Que a gente pode utilizar bom material de moldagem, pode utilizar materiais cerâmicos feitos com computador, com inteligência artificial.
Mas se o operador não conseguir ter uma ótima cimentação, ele não vai ter sucesso do resultado final. Muito obrigado, gente. Foi a minha última aula. É uma pena muito grande a gente dar aulas desse jeito, mas infelizmente pela situação, pela crise de saúde que a gente está passando no nosso país, ficou bastante complicado. Eu espero ter talvez aula de eh, uma aula de revisão com vocês. Eu acredito muito que se as aulas fossem presenciais, acredito que eu conseguiria talvez falar um pouco mais, dar mais detalhes, às vezes não ter um feedback que seja presencial e com perguntas, a aula fica um pouquinho mais diferente, mas a gente está conseguindo fazer o que a gente tem condições hoje em dia. Espero que essa situação passe logo. Eu gostaria de deixar para vocês esse material. Espero que vocês consigam cuidar de vocês e cuidar da sua família. Agora, as próximas aulas teóricas vão ser com o professor Renato. Ele vai falar de prótese parcial removível. A gente espera que tudo isso daqui acabe logo para a gente começar a ter um pouco de laboratório com vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem consultar através da AVA. A gente vai deixar algumas atividades junto com um fórum e espero que seja o mais produtivo para vocês. Obrigado e abraços.